A linguagem bíblica, em alguns pontos, é realmente complicada de entender. Não pelo aspecto gramatical ou outro relacionado à língua, mas pelo aspecto espiritual. Jesus disse a Nicodemos que há assuntos relacionados às coisas espirituais que realmente ficam longe do entendimento humano. E Pedro escreve que Paulo escreveu pontos difíceis em seus escritos, coisas difíceis, assuntos difíceis, com a sabedoria dada por Deus. Então eu trago aqui um complicado tema, algo complicado de entender, porém real, sobre o sofrimento. A missão redentora de Cristo exigiu muito sofrimento. O sofrimento tornou Jesus o Filho, Jesus o homem, o perfeito Salvador da humanidade. Está escrito isso em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Jesus foi aperfeiçoado em sua missão remidora, no sentido de que tudo quanto foi exigido dele foi formado nele mediante os sofrimentos, em vida e na morte. A santificação e o aperfeiçoamento do homem também estão relacionados a sofrimentos. Veja o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor, vocês devem ter a mesma atitude que ele, diz Pedro. Devem estar prontos a sofrer também. Lembrem-se, continua Pedro, quando os seus corpos sofrem, o pecado perde o seu poder. E vocês não estarão gastando o resto das suas vidas andando atrás dos desejos malignos, ele diz na sua carta, mas estarão preocupados em fazer a vontade de Deus. Essa é a versão da Bíblia viva. No sofrimento, e somente no sofrimento, Deus consegue mexer no homem, quebrar essa estrutura pecaminosa arraigada no homem, desfazer o corpo do pecado, que está em Romanos, desarraigá-lo, desarraigar o homem desse mundo, da escravidão dos prazeres dessa vida, das inclinações da carne, e fazê-lo pensar e desejar, acima de tudo, as coisas do alto. O sofrimento amadurece o homem, porque o faz pensar sua existência para além dos prazeres momentâneos da vida. O sofrimento freia o homem, a dor o deixa mais quieto ou quieto. Satanás plantou mentiras no mundo. Elas estão dominando a mente do homem. O engano o levou ao cárcere dos prazeres e da busca desenfreada pelas realizações pessoais. O homem busca apenas o que é seu, o que lhe interessa, nunca o que é de Cristo. Isso Paulo diz aos Filipenses. A Bíblia, a palavra de Deus, diz claramente que tudo que existe foi criado por Deus para um propósito. E eu e você não somos esse propósito. O homem não é esse propósito. O mundo entregue à gerência do homem deveria ser levado a reconhecer seu Criador, a amá-lo e adorá-lo acima de tudo. Veja como o mundo criado por Deus esqueceu Deus e ainda o afronta. O sofrimento faz cair essa paisagem fraudulenta que Satanás colou nos olhos do homem, que não entende nem por que existe. Veja o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 7. Olha o versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. O contato com essa realidade, com o sofrimento, faz com que a gente leve isso a sério. A tristeza, versículo 3, é melhor do que o riso, Salomão diz, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio, continua Salomão, versículo 4, está na casa onde há luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Caçadores de diversões e de confortos e da glória de si, jamais experimentarão essa vida espiritual e o poder de Cristo. O poder para cumprir a carreira e o ministério que cada um de nós recebemos de Deus exige sofrimentos. E foi o que Jesus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, no sofrimento.
Quem se recusa ou foge da vida que envolve sofrimentos por causa do reino, pelo reino de Deus, jamais conhecerá a santificação nos moldes bíblicos, nem jamais conhecerá o poder de Deus. A vida do homem pode ter dois rumos. Se quiser viver para agradar a Deus, deve se prontificar para muitos sofrimentos. Mas quem quiser primeiro fazer o que lhe agrada, experimentará apenas sofrimentos da vida terrena, mas jamais conhecerá o aperfeiçoamento ou o poder de Cristo. Estes são os que vivem a vida toda dentro da igreja, conhecidos como crentes, mas sem jamais dar frutos. Mesmo sem perceber, todos escolhem um desses caminhos nessa vida. E são as nossas atitudes que mostram o que cada um escolheu para a sua vida.